possibilidade que as empresas acordem, né? Então, que elas façam um acordo e nesse acordo elas preveem uma redução proporcional de salário e de jornada. Essa redução ela de três formas. Então, você pode reduzir 25%, 50% ou 70% os salários. Quando você fala na redução de 25%, você tem uma redução que pode ser feita para todos os empregados de forma individual. Então, a empresa, através de um acordo celebrado com seus empregados, pode, de forma individual, transacionar a redução da jornada até 25%, e aí o empregado também vai ter a redução proporcional do salário nessa mesma medida. Quando você fala na redução de 50%, que é a segunda possibilidade, a legislação é uma limitação. Você pode fazer esse acordo para você transacionar a redução da jornada e do salário, desde que o salário do colaborador seja até R$ 3.135, ou que o colaborador ganhe mais de R$ 12.212, que ele seria considerado hipersuficiente, que já era, né, em relação à CLT, ela já tinha essa categoria lá estabelecida. Então, essas pessoas também poderiam negociar de forma individual o contrato. Esse intervalo de pessoas entre R$ 3.306 até os R$ 12.201,99 ali, a gente teria a possibilidade somente de fazer isso através da celebração de um acordo coletivo. O mesmo critério acontece para a redução de jornada e de salário de 70%. Você precisaria necessariamente, para esse intervalo, seguir o critério de fazer um acordo coletivo para os demais, quem ganha até 3.135 ou quem ganha mais de 12.202, você poderia celebrar esse acordo de forma individual. Essa celebração de acordos individuais, eles não são feitos, não era somente fazer o acordo e não precisa isso ser repassado para ninguém. Isso deverá ser protocolado junto ao sindicato da categoria num prazo de 10 dias corridos da adoção. Esse mecanismo, ele precisa ser comunicado para o empregado, essa possibilidade de acordo com a adesão do empregado, com no mínimo 2 dias corridos de antecedência. E, além da informação ao sindicato, o governo criou uma plataforma já, então essa plataforma é onde você vai inserir os dados para que essas pessoas possam receber um auxílio governamental. Por quê? Porque essa redução, a redução de 25, de 50 ou de 70, vai possibilitar que ele receba do governo um valor de seguro-desemprego, e nesse é o valor da parcela do seguro-desemprego que ele seria elegível a receber mensalmente. E aí ele vai receber essa complementação. O que o governo explica é que com essa camada aí de R$ 3.135, quando ele divulgou o programa, ele disse que ela responde exatamente por 90% dos nossos trabalhadores. E a redução que ele vai sofrer nesse momento, nessa sistemática criada pelo governo, equivale a no máximo uns 15% de uma perda econômica numa situação de pandemia que nós estaríamos vivendo. Por isso, até a possibilidade de se negociar isso individualmente. A gente está discutindo aí hoje isso, porque houve, na semana passada, uma liminar do nosso ministro Lewandowski, no sentido de que você não poderia negociar isso se o sindicato entendesse que foi deflagrada uma negociação coletiva, eu estaria restrito. Ele já fez um esclarecimento na segunda-feira agora, através de um embargo de declaração da União, dizendo que você pode sim celebrar os acordos individuais, mas que o sindicato não seria mero arquivista. Então, essa possibilidade de discussão do sindicato seria plenamente possível, mas que os acordos não perderiam a sua vigência, dada a necessidade de urgência que a gente está vivendo nesse momento. E a gente espera que hoje o plenário tire um pouco dessa discussão toda. Mas é um cenário que a gente tem aí em relação à suspensão. Tem uma coisa bem importante também para colocar, é que há uma garantia de emprego. Então, assim, você tem uma garantia durante o período da suspensão e você tem uma garantia posterior no prazo que foi a suspensão. A suspensão ela pode ser até 90 dias, então eu tenho automaticamente, no prazo que perdurar a suspensão, o mesmo prazo de estabilidade no emprego ao retorno das atividades ao normal. Então, esse é um cenário, assim, para a gente poder começar o bate-papo. Obrigada, Dani. Deixa eu aproveitar, Dani, que chegou uma primeira pergunta aqui que tem a ver, eu já vou fazer para você, tá? A Josiane, da Medgen,
ela pergunta o seguinte, ela diz que se não tivermos mudança em nossa jornada de trabalho, mesmo assim ela pode ter ajuda do governo? Então, mas ela está dizendo, ela tem que reduzir, né? Porque eu não posso me beneficiar da redução do salário, mas não me beneficiar da redução da jornada, né? Então, eu tenho que também fazer com que o empregado trabalhe menos, né? Porque o objetivo é exatamente esse, eu adequar, mas eu não tenho só o benefício para a empresa, eu tenho que ter a redução proporcional da jornada. Isso é uma coisa muito importante para as empresas olharem, porque a gente precisa tomar muito cuidado com a prática que eu vou adotar. Porque existe na legislação já implicações, multas e sanções pelo descumprimento, pela descaracterização do programa. Então, não é só uma descaracterização individual, que vamos ter uma demanda individual de um colaborador. Eu vou ter também implicações econômicas e financeiras. Então, ele já fala, inclusive, que já vai ser escrito na dívida ativa se for observado o descumprimento, esse benefício que os meus empregados receberam do seguro-desemprego, eu vou ter que ressarcir o Estado. Então, essa é uma discussão que a gente tem que tomar muita cautela e observar muito bem os regramentos da MP na hora de adotar as medidas. Ok. Vou aproveitar e fazer mais uma para você, Daniela. É da Nara, ela trabalha no Laboratório Central de Análises Clínicas e ela gostaria de colocar a bioquímica dela no salário de R$ 3.150. Qual o procedimento de ser feito para redução de 50%? Aí ela precisa fazer via acordo coletivo, porque ela passou R$ 15, mas aí ela precisa da negociação coletiva. Eu acho que esse é um cenário também, acho que até vou aproveitar a pergunta da Nara para a gente falar um pouquinho da discussão que a gente está tendo no setor da saúde como um todo no Brasil afora, né? Então, essa negociação coletiva, ela já está começando, porque várias empresas já adotaram esse mecanismo, então já estão na fase que comunicaram o sindicato e algumas negociações estão abertas. Os sindicatos, ao que me parece, eles não estão sendo tão não receptivos, eles estão recebendo essas informações. O que eles pedem muito é que se comprovem, né? Porque a gente está na saúde, então a gente precisa demonstrar que não é toda a saúde que tem a possibilidade, que está tendo um incremento de trabalho e que por isso eu não tive um decréscimo de faturamento também, né? Eu preciso mostrar a realidade, eu preciso falar do que é eletivo, do que não é eletivo, da perda econômica, porque também o coronavírus a gente sabe do tipo de tratamento que é, então eu tenho uma outra gama de exames proibidos de serem realizados pelas operadoras ou por outras questões, a gente não tem condições de dar a mesma continuidade no faturamento da empresa. Então, isso tudo, eles estão pedindo às vezes para justificar isso. E aí você vê que quando você passa a justificar, você passa a ter um diálogo mais fácil. Tá? Por exemplo, vou citar um caso que já foge. A gente tem em Minas Gerais todas o sindicato dos hospitais, clínicas, laboratórios, eles receberam uma liminar no domingo, que essa medida provisória, quando eu falo da suspensão do contrato, eu tenho que observar um salário piso. Então, assim, você vê que tem decisões, o sindicato está discutindo, ele vai discutir, mas ainda tem decisões que não estão acompanhando o cenário que a gente está vivendo, porque eles tratam a saúde como um contexto, nossa, vocês estão tendo um boom de atividades e, na verdade, vocês estão faturando muito, e não é a nossa realidade. Mas eu acho que a gente precisa ter esse diálogo, essa transparência, essa conversa com o sindicato, até para justificar a adoção dessas medidas aí e da emergência. Isso é uma coisa que eu sempre coloco para todos os associados ou para todos os clientes, eu sempre falo, a transparência, a comunicação, isso é muito importante, é estabelecer essa diretriz. Porque o sindicato me respondeu que ele quer um reajuste salarial. Documente, mande olha, eu não estou discutindo aqui base de um acordo coletivo, de uma negociação da categoria, eu estou discutindo uma situação específica. Demonstre que é ele que está impedindo que você negocie, para que você tenha mecanismos para depois enfrentar isso no judiciário da melhor forma. Tá. Pessoal, tem bastante gente mandando muita pergunta picada, tá? Então tá mandando como se fosse no WhatsApp, que você manda, oi, tudo bem? Enter. Como é que você tá? Enter. Faz uma pergunta só, uma mensagem só, porque como tá entrando muita coisa, eu não estou conseguindo a sequência do pensamento. Então, não esquece, bota teu nome, a empresa e a pergunta completa na mesma mensagem, tá? Daniela, vou fazer mais uma. A Vera Regina da Plenos Diagnóstico. Se for utilizada a redução do salário ou suspensão durante algum período, obrigatoriamente teremos que dar esse mesmo prazo de garantia de emprego após o retorno ao trabalho?
Sim, eu tenho, porque se eu posso acumular. Então, assim, você tem a medida provisória dizendo que eu posso no máximo 90 dias. Mas a suspensão do contrato, ela pode ser até 60 dias. Então, eu posso acumular. Eu faço a suspensão do contrato, a gente nem falou dela, mas vou falar um pouquinho dela para a gente poder só contextualizar todo mundo. Então, a suspensão do contrato, eu suspendo o contrato, eu não posso ter atividades. Então, isso é uma questão muito importante de se observar. De novo, é a realidade dos fatos. Eu não posso mandar e-mail, eu não posso pedir informação. É uma suspensão do contrato. A pessoa fica sem atividade naquele período. E com essa suspensão do contrato, eu tenho duas possibilidades. Se a empresa ela tiver um faturamento anual acima de 4 milhões e 800, ela precisará fornecer para o empregado uma ajuda de custo equivalente a 30% do salário que ela faria jus no seu cargo. E se ela tiver um faturamento abaixo, ela é de 100% ajuda do governo, então ela não precisa dar ajuda de custo. Não está impedido, tem empresa que está optando por ampliar ou por dar uma ajuda de custo mesmo quando não é necessário, isso é possível. Essa ajuda de custo não tem natureza salarial, ela inclusive vai servir aí depois na parte tributária para uma dedução, ela vai ser parcela dedutível aí, imposto de renda para quem tem lucro real. Então, isso tudo, essa suspensão do contrato de trabalho, ela é possível, mas até 60 dias. Ela não pode ser 90 dias. Então, eu posso até dividir. Ele fala pode ser dividido em 2 períodos. Então, eu posso fazer 30 e depois eu fazer uma redução e depois fazer mais 30. Isso pode acontecer. Mas eu tenho que, se eu utilizar 60 dias a suspensão, 30 dias a redução, eu vou ter que automaticamente dar a estabilidade de 90 dias no retorno desses mecanismos que a medida provisória me autorizou. Tá joia, vamos lá. A Lívia, do Cura, do Grupo Cura, que é nosso associado, ela está perguntando 3 coisas. Os adicionais, ênios, insalubridade, etc., compõem o cálculo, a base salarial para fins do subsídio do benefício emergencial em caso de redução? Primeira pergunta. Segunda, quem tiver férias já programadas durante o período da redução salarial deve considerar o salário full ou considera o salário reduzido? Então, são 2 perguntas, na verdade. Então, vamos lá. A primeira pergunta é aquela de $1 milhão, né? A discussão que está todo mundo tendo com relação a adicionais. Quando você fala no conceito de salário, a CLT fala que salário é composto por gratificações, comissões, então é uma composição de verbas. O que a gente está discutindo muito aqui é a questão dos adicionais. Então, assim, o adicional de salubridade, você paga por conta de um salário-condição, porque você está expondo o empregado a uma condição que é prejudicial à saúde. Então, a gente está estudando muito assim, vamos trabalhar isso como salário base. Para resolver isso, é só eu fazer um acordo coletivo e especificar. Como a lei é abrangente, não caberia a nós, intérpretes da lei, fazer essa distinção. Então, se eu falo salário, todos os adicionais, gratificações, eles deveriam também acompanhar a composição desse valor a ser considerado para o cálculo da ajuda de custo. Tá? Principalmente se é comissionado, esse não tem dúvida nenhuma. Esse, se é comissionado, a gente fala o adicional de salubridade, periculosidade, não precisa falar do salário condição. Mas a comissão, uma gratificação, isso já faz parte do salário da pessoa e ele deve ser inserido para o cálculo da base dessa ajuda de custo. A outra pergunta da Lívia era com relação, Priscila, só volta para eu... Estou voltando, peraí que eu perdi aqui também. Quem tiver férias já programadas durante esse período, volta o salário full ou ele volta reduzido? Na verdade, ele volta o salário full. Porque primeiro assim, se eu programei férias, eu tenho várias questões em relação às férias, né? Primeiro, se era férias já concedida no modelo da 927, porque vamos lá, a gente teve uma medida provisória anterior, a gente teve até um bate-papo aqui com os associados sobre ela, e a gente falou sobre a necessidade, a possibilidade, de você conceder férias de forma antecipada. Então, você poderia, mesmo para aquelas pessoas que ainda não têm o direito de adquirido de férias, antecipar essas férias. Se eu já tenho esse mecanismo de férias, eu já adotei, porque a medida aqui que ela me permite, você não vai pagar férias. Como é o conceito de férias hoje? Quando eu dou férias para o empregado, ele tem que receber o valor integral das férias, acrescido de 1/3
terço, 2 dias antes que antecede o início dessas férias. Então, hoje, o que a medida provisória te possibilitou? Pagar essas férias junto com o salário, até o 5º dia útil do mês subsequente da concessão. E ainda mais, 1/3, ele deixou que você pague somente até a data do pagamento do 13º, que termina lá no dia 20 de dezembro desse ano. Então, essas possibilidades, se você já se utilizou dela, não caberia sobrepor agora com uma redução salarial. Né? Então, eu entendo que ao retornar das férias, você avisa. Até teve casos, porque teve empresas que já concedeu férias, né? Antes da saída da MP 936, ela já tinha concedido férias e fala: ah, mas eu sou saúde, eu posso trazer o empregado de volta e conceder férias e conceder a redução agora. Porque há uma possibilidade na MP 927 de que os empregados da saúde poderiam ter as férias suspensas por uma necessidade do setor de atendimento, né? Então, não vamos confundir. A gente é operador da saúde, mas se eu tiver uma necessidade de utilizar daquela mão de obra, e não para uma suspensão do contrato de trabalho, ou até mesmo para uma redução de jornada de salário. Eu tenho que primeiro terminar isso, mesmo que sejam umas férias que eu concedi e paguei tudo normalmente, porque como eu já tinha um pré-aviso de 30 dias, a empresa pode ter optado por uma férias normal, eu entendo que só no retorno dela é que eu vou praticar uma suspensão ou uma redução de jornada de salário. Entendi. Agora eu fiquei curiosa com uma coisa, pergunta minha mesmo, tá? E quem está de licença maternidade pode também ter redução de salário? Ou espera voltar da licença? Ela tá na licença maternidade, ela está recebendo, e a licença maternidade é algo que a gente faz compensação na nossa folha de pagamento. Então, quem faz esse pagamento é o próprio governo, né? O custo, você abate ele inteirinho na sua folha de pagamento. Então, e não é um custo empresa, é um benefício do governo. Então, eu entendo que isso é um motivo até para a própria suspensão. Ele fala exatamente sobre essa questão das pessoas que estão afastadas, que elas vão continuar recebendo e elas nem fariam jus a esse benefício governamental, porque elas já têm um benefício sendo concedido, né? Então, por exemplo, um aposentado, que às vezes acontece, a pessoa é aposentada, só que ela mantém um vínculo empregatício comigo, só que ela já recebe aposentadoria pelo governo, essa pessoa não vai ter o benefício emergencial do governo. Então, esse é um ponto que também vale a pena sinalizar. Foi boa a sua pergunta. Eu colei de outras pessoas. Vamos lá, o Fernando, do Instituto de Radiologia, de Presidente Prudente, ele fala o seguinte: caso façamos uma redução de 30 dias, por exemplo, e depois de 15 dias houver um aumento de demanda que justifique retomar a normalidade na mão de obra, será permitido o retorno? Ou devemos esperar o término do prazo de 30 dias? Então, aí, assim, não preciso esperar. Só que como que acontece? Aquilo que a gente falou, tudo tem que ser acordado e por escrito. Então, há uma possibilidade na medida provisória que ela diz o seguinte: há 3 motivos que podem fazer cessar essa suspensão ou a própria redução. A possibilidade de cessar do estado de calamidade, então cessa-se automaticamente todo esse mecanismo de suspensão e de redução de salário. Quando o empregador necessitar da atividade. Então, basta eu comunicar ele com 2 dias corridos de antecedência, que ele automaticamente tem que retornar ao trabalho, né? E fica cessado essa condição excepcional. E, por fim, a data que constar no contrato. Então, se eu estipulei que duraria 30 dias, então, no máximo, esses 30 dias ela tem que ser extinta. Ou, se não for esses 30 dias, a gente vai ter essas 2 outras possibilidades. Cessado o Estado, e no caso que ele falou, é solicitação do retorno do colaborador às suas atividades, e aí eu preciso só que ele seja notificado com 2 dias corridos. É importante 2 dias corridos, porque a gente fala muito em dias úteis, né? Então, essa medida provisória, ela traz tanto a MP lá, 927, a primeira fala sempre em 48 horas, como a 936 fala sempre em 2 dias corridos. Então, esse é o critério que a gente tem que ter para poder chamar o colaborador a retornar às atividades. Tá. Vamos lá, Tereza Igers, da Utrex Medicina Diagnóstica. A faixa salarial que determina a necessidade de acordo individual ou coletiva considera apenas o valor do salário e não remuneração? Isso está correto? Então, na verdade, para você tem assim, você vai olhar o valor do salário dele, a composição do salário. Então, vamos lá. Se eu tenho o mesmo critério que eu falei das gratificações, se eu tenho verbas que são consideradas salários, eu preciso entender isso no cômputo para poder fazer a contagem dessa possibilidade de estar enquadrado dentro dessa faixa.
Aqui na licença, ele até fala exatamente da manutenção do valor do salário hora. Então, eu tenho que garantir o salário hora. Então, a gente está utilizando muito a contagem do salário hora. Ok. Pessoal, vou lembrá-los novamente. Mandem para mim nome, empresa e a pergunta na mesma mensagem. Tem um monte de gente me mandando pergunta, eu não sei quem são as pessoas e as perguntas estão vindo picotadas. Então, reenviem, por favor, para ter a oportunidade da Daniela responder. Vamos lá. Aqui tem o André, da Clínica Centro Médica de Lagarto. Quando o meu funcionário retornar das férias coletivas, eu posso incluir ele na redução de carga horária? Pode. O que a gente está orientando é assim, as férias coletivas terminaram, você não vai, porque tem gente querendo já lá no meio das férias coletivas já avisar. Olha, já tem que optar aqui, já tem que fazer o acordo, porque vai estar valendo quando vocês voltarem. Não funciona assim, tem que terminar férias coletivas, terminadas você tem os dias de haver e você ter a redução da jornada e salário. Não há problema nenhum. Nenhuma adoção de uma medida elimina a adoção de outra medida. Eu só preciso observar o prazo estipulado com relação à redução e à suspensão. Esses são os critérios que eu deveria observar dos 90 dias. Mas as outras medidas não anulam uma a outra. Ok. Sérgio Pestana, do Hospital Sírio-Libanês, também nosso associado. Obrigada aos nossos associados que estão participando. Quem estiver de licença remunerada tem direito a receber os adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno? Então, eu entendo que a licença, ele diz a licença remunerada seria a suspensão do contrato de trabalho. Porque, assim, quando eu tenho só a redução da jornada, eu vou continuar recebendo meus adicionais de acordo noturno, se eu tiver hora noturna, o adicional se eu tiver exposto a alguma condição que seja ou de periculosidade ou de insalubridade. Agora, quando eu tenho a suspensão do contrato de trabalho, você não vai receber. Você vai receber ajuda de custo. Então, você vai receber ajuda de custo, no caso do Sírio, por faturamento superior a 4,8 milhões, então, ele vai ter que custear os 30% sobre o valor do salário e aí ele não vai receber nenhum adicional a mais. O que se fala muito é na manutenção dos benefícios. E adicional não é benefício. Então, a gente tem a manutenção de benefícios como auxílio creche, a cesta básica, vale-refeição. Então, os benefícios ficam mantidos, mas não adicionais que são pagos por condições de trabalho a serem realizadas. Ok, vamos lá. A gente está pertinho do fim dessa pergunta. A Karen, do Laboratório Dom Bosco, ela ficou com uma dúvida, então, que você já falou, mas vamos esclarecer para ela, Dani. Ela gostaria que você repetisse a explicação relativa à redução dos 70%, tá? E a outra coisa que ela pergunta, ela tem 2 funcionárias que têm um contrato de 4 horas diárias. Como é que ela faz, como é que ela procede com a suspensão dessas 2 funcionárias? E qual o tempo máximo que elas podem ficar suspensas? E, nesse caso, qual seria o salário piso que ela deveria pagar? E, por último, tem algum tempo máximo para esse acordo de redução? Conseguiu pegar tudo, Dani? Ou quer que eu repita? Mas depois a gente volta um pouquinho, se eu precisar. Tá Na bom. verdade, essa parte dos 70%, vamos lá, a suspensão do contrato de trabalho. Eu não preciso, a princípio, se o meu faturamento for abaixo de 4,8 milhões, a pagar nenhuma ajuda de custo para o colaborador. Ele vai receber 100% da parcela do seguro-desemprego a qual ele seria elegível e eu não tenho necessidade de dar ajuda de custo. Se o meu faturamento for acima de 4,8 milhões de reais por ano, eu tenho obrigatoriamente que custear o valor de salário 30% a título de ajuda de custo. Essa ajuda de custo não integra a remuneração, ela não serve para fins de cálculo de INSS, fundo de garantia e nem demais verbas. Por quê? Porque ela é uma parcela indenizatória, você está recebendo uma ajuda compensatória durante esse período. Findo esse período, eu vou retornar o contrato de trabalho normal. Ela perguntou do prazo. O prazo máximo para suspensão
suspensão do contrato é 60 dias. Diferente lá da redução, ele não fala até, ele fala, pode ser prorrogado em 2 períodos, então pode ser 30 e 30. Ele dá essa possibilidade, eu posso suspender por 30, prorrogáveis por mais 30, porque eu não sei o que vai acontecer daqui 30 dias. Então, ele dá essa possibilidade. E aí, a redução a suspensão do contrato, ela vai ser equivalente ao que a pessoa recebe por hora. Então, assim, a gente tem vários colaboradores de jornada no nosso segmento de 4 horas, que são os técnicos de radiologia, que por lei já tem que trabalhar 24 horas semanais. Então, a redução de jornada é proporcional. É uma coisa importante, a medida provisória, ela também já diz, é cabível para quem tem contrato de trabalho intermitente, para quem faz part-time, para aprendiz, para qualquer tipo de contrato. O que eu vou observar? É 30% do valor que ela tinha de salário a título de ajuda compensatória. Então, é esse cálculo que eu vou utilizar. Não importa o valor do salário e a disponibilidade da escala dela, porque a gente no nosso segmento sabe que tem muita escala de 24, 36, escalas diferenciadas. Ok. Bem, para a gente fechar a tua participação, doutora Daniela, lembrando que, pessoal, quem enviou pergunta para a gente vai encaminhar para a doutora Daniela, tá? Para que a gente possa responder todos vocês, ajudá-los aí da melhor forma. Mas para a gente fechar esse primeiro bloco, a Ana Luísa, da Clínica Radiológica de Santa Bárbara, ou Santa Bárbara, não tenho ideia. Como a empresa deve agir para não prejudicar os funcionários que são aposentados e deverão fazer a suspensão do contrato de trabalho, já que os mesmos não têm direito ao benefício emergencial? Na verdade, assim, tem algumas empresas que, nesse caso, está pensando num valor de ajuda de custo superior. O governo não impede, ele até fala isso, você pode negociar desde que esse contrato transpareça isso, então eu posso negociar uma ajuda de custo maior e fazer esse repasse. Ele só não vai ser elegível para esse benefício do governo, não há impedimento de realizar esse programa com ele, mas ele não adianta inserir as informações nele no sistema, porque ele não vai receber. Então, se a empresa quiser fazer uma composição, é o que eu disse, essa ajuda de custo, ela não compõe uma remuneração, ele não vai ter encargos sobre isso, desde que ele estipule isso num contrato e coloque que ele está dando algo a mais por conta de uma condição personalíssima. Mas não há uma obrigação legal, é que não há como acumular benefícios perante o governo, né? Perante a União. Doutora Daniela, obrigada. A gente vai passar para o seu colega agora, o doutor Renato Nunes, e eu vou começar com a primeira pergunta para aquecer o pessoal. Renato, houve algum tipo de postergação de pagamento de impostos para ajudar com o fluxo de caixa das empresas de medicina diagnóstica ou até mesmo da obrigação de entrega de declarações que dão tanto trabalho aos setores administrativos? Renato, você está por aí? Eu acho que o Renato está tendo algum problema com o microfone dele. Renato, faz um favor. Eu vou pedir para você sair e entrar de novo, porque a gente não está conseguindo te ouvir. Agora foi, né? Ah, entrou. E agora, Priscila? Não, é que o host... Agora eu estou te ouvindo. Mudo. Estou te ouvindo. Você ouviu a pergunta? Ouvi. Não, é porque eu não estava conseguindo desabilitar o mudo, porque o host é que fez essa habilitação. Sim, né? Foram editadas algumas prorrogações, e aqui talvez seja interessante a gente contextualizar, né? Logo que começou esse problema, foram resgatados 2 normativos de 2012 por conta daquele período de chuvas que causou muitos danos, especialmente ali em Minas Gerais. Então, na época ainda o governo Dilma ainda, né, o ministro era o Guido Mantega, foi editada uma portaria prorrogando por 90 dias os tributos federais. A portaria era bastante abrangente, né, devidos nas competências em que o estado de calamidade fosse decretado e vencido no mês do estado no mês de decretação do estado de calamidade, no mês seguinte, né? E também uma instrução normativa da Receita Federal prorrogando, né, por igual período, nessas mesmas condições, o prazo de cumprimento de obrigações acessórias. Então, em alguns grupos de discussão, dos quais eu participo, depois acabo
até saiu no jornal, né? A gente passou a invocar a aplicação desses normativos, né? Isso dependeria, em tese, de uma regulamentação da Receita Federal e da Procuradoria, que acabou não saindo, e algumas empresas, inclusive, ingressaram no judiciário, né, para discutir a respeito. Mas fato é que, dias depois, o governo editou 2 normativos um pouco diferentes, né, não tão abrangentes e se referindo a competências distintas. Então, o que o governo fez, né? Em relação ao PIS/COFINS e ao INSS, aqui também incluído o RAT, né? Houve a prorrogação das competências de março e abril, tá? Então, aí os valores apurados em março e abril, que venceriam, respectivamente, em abril e maio, os vencimentos foram prorrogados para agosto e outubro, tá? Uma prorrogação de 90 dias, mas, de novo, PIS/COFINS e INSS. Aquela portaria de 2012, ela era mais abrangente, né, do que essa que o ministro da Economia editou mais recentemente. Então, por exemplo, aqui a gente não tem a postergação de retenções na fonte, que a gente precisaria até de um tratamento melhor por conta de eventual caracterização de crime, de apropriação indébita, mas, enfim, né, essas prorrogações, por exemplo, elas não beneficiariam em nada as entidades filantrópicas, que têm um regime próprio, né? Então, apesar de elas estarem desoneradas de uma série de tributos, dentre os quais o INSS e o PIS/COFINS, elas têm outros dispêndios, né, para conseguirem ser reconhecidas como filantrópicas. Então, atendimento ao SUS, que é notoriamente deficitário, então isso demanda aí, né, uma utilização de caixa próprio da instituição filantrópica, ou no caso de hospitais que estejam aí obrigados a fruir, para poder ter a imunidade, se estejam obrigados a atender a projetos do Ministério da Saúde. Então, tem outros tipos de dispêndio. Então, eles continuam tendo isso e não têm a desoneração tributária porque eles são imunes. Então, o cheque, eu diria, em valores equivalentes, mas com rubricas aí distintas, né? Então, na portaria de 2012, a gente já teria alguma possibilidade de discussão. Então, houve essa prorrogação limitada. Houve também, que já foi até antes disso, a prorrogação, a suspensão da elegibilidade do FGTS, tá, para as competências de março, abril e maio. Então, a gente só volta a ter o pagamento disso de forma parcelada a partir de julho. Então, a gente tem um alívio aí do fluxo de caixa. Em relação às obrigações acessórias, também diferentemente do cenário que nós verificamos em 2012, houve algumas prorrogações, mas mais restritas, né? Então, houve prorrogação do prazo de entrega para 21 de julho, né? Da DCTF para os meses de fevereiro, março e abril, e também para a escrituração fiscal digital, EFD Contribuições, que houve a prorrogação também de fevereiro, março e abril, para 14 de julho de 2020. Então, isso alivia um pouco aí os departamentos administrativos. O E-Social, por exemplo, não houve prorrogação. Então, naquela de 2012, a gente teria espaço para poder fazer esse tipo de pleito. Além das prorrogações, Priscila, é interessante comentar algumas reduções também que foram realizadas, né? Então, houve redução de 50% das alíquotas das contribuições para o Sistema S, também aí até a competência de julho, e também a redução a zero do IOF crédito. Então, no caso de contratação aí de endividamento, né, entre 3 de abril e 3 de julho, então não tem incidência de IOF crédito. Aqui só corrigindo a informação do Sistema S, até 30 de junho de 2020. Tá? Então, abril, maio e junho,
redução de 50% das alíquotas das contribuições do sistema S. Então, eu diria que o que a gente tem de mais relevante em termos de postergações e reduções são esses itens. E aqui, só fechando a questão da redução, não afeta diretamente as empresas do setor de medicina diagnóstica, mas, em grande medida, indiretamente, que vários insumos utilizados, especialmente nos atendimentos aí relacionados à Covid-19, houve a redução a zero das alíquotas de imposto de importação e do IPI também, tá? Uma série de equipamentos de proteção individual e também para alguns medicamentos. Tá? A gente pode depois circular a lista disso, é um pouco extensa, eu acho que fica cansativo enumerar aqui os itens. Tá. A Karen, do laboratório Dom Bosco, ela pergunta se teve alguma alteração para o Simples Nacional, e no caso deles, lá no Dom Bosco, é o imposto que mais pesa no mês. Bem apontado, né? Às vezes a gente fica focando só nos associados da Abramed, mas sim, também houve a postergação do Simples Nacional. Então, de março, abril e maio, foi postergado respectivamente para outubro, novembro e dezembro, tá? Isso para o federal. O ICMS e ISS também, aí abril, maio e junho foram postergados para julho, agosto e setembro. Então, um pouquinho diferente aqui a postergação num período um pouco menor para o ICMS e para o ISS abrangidos pelo Simples Nacional. Tá. O Manuel Pompeu, da Hortus Consultoria, está pedindo para você confirmar uma informação. A suspensão do pagamento do INSS é somente dos 20% sobre a folha? Não. Então, inicialmente, na portaria 139, que foi a primeira que o Ministério da Economia editou, dava a entender que era só o INSS os 20%. Depois o ministro esclareceu, e entra o Fundo Rural, entra o RAT, né? Então, não é só os 20%. Ok. Vamos lá, eu vou te fazer mais uma pergunta, eu mesma agora. Várias empresas, né, Renato, elas estão preocupadas com a renovação das certidões negativas, né? Principalmente aquelas que quando possui recebimento condicionado à apresentação, né? Tem alguma dispensa disso para esse período? Ou eles prorrogaram a validade? Como é que fica isso? Isso é muito crítico, né? A gente vê isso em alguns contratos privados, apesar da legislação não fazer esse tipo de exigência, alguns contratos privados exigem. Então, para eu te fazer o pagamento, você tem que me demonstrar a sua regularidade fiscal. E nos contratos públicos, né, isso é uma exigência da legislação. Então, houve uma prorrogação, né, também nesse aspecto, por 90 dias contados a partir do vencimento da certidão. Tá? Então, não é contados a partir de 1º de abril ou alguma data de março, nada disso. Tá? Então, se minha certidão vencer hoje, por exemplo, dia 16, então ela tem a validade dela prorrogada por 90 dias. A gente já tem verificado com alguns clientes, tem sido de grande utilidade essa prorrogação. Tá. Nem poderia ser diferente, né? Com todo esse sistema de trabalho à distância, etc., não tem nem como operacionalizar aí um pedido de renovação de certidão, no caso de ser necessário dar baixa, né? Só naquela pendência, fica muito difícil. Né? Tá. O Wilson Skonik, que é o presidente do Conselho de Administração da Abramed, mandou uma perguntinha também. Temos notícias de que várias empresas possuem dinheiro parado em depósitos judiciais. Você tem conhecimento se os juízes têm autorizado o levantamento desses valores? Isso seria um funding sem custo e muito útil para o fluxo de caixa das empresas, não seria? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou uma resolução na semana passada autorizando a substituição de depósitos por seguro-garantia, mas na esfera trabalhista. Né? Na esfera trabalhista. A gente tem utilizado e já conseguido algumas decisões favoráveis, não podemos dizer que tem uma jurisprudência já firmada, né? Porque temos decisões contrárias também, conseguindo a substituição dos depósitos por seguro. Né?
Então, a gente não tem nenhum normativo dando embasamento para isso de uma forma objetiva, pelo menos, expressa para tributos, mas temos utilizado essa resolução do CNJ como um fundamento para fazer isso e, em muitos casos, nós vimos tendo sucesso. E nós vamos até além. No caso específico de serviço de saúde, a gente até conseguiu algo interessante essa semana. É uma entidade que está em muita dificuldade, isso demonstrável com demonstração contábil, prova de tomada de endividamento para fazer frente à folha e etc. Conseguir até levantar depósitos em execução fiscal sem nenhuma contrapartida. É bem mais difícil, né? Mas dependendo da situação da instituição, por se tratar de serviço de saúde, que já é muito relevante, né? E num momento como esse é mais relevante ainda, a gente conseguiu que o juiz aí nos autorizasse a fazer o levantamento. É importante mencionar aqui que, antes de pedir para o judiciário, dependendo da condição, não é seguro-garantia ou coisa que o valha, vale a pena tentar algum diálogo com a Procuradoria para ver se consegue a liberação de valores para dar uma aliviada aí no fluxo de caixa, né, nesse período difícil. Doutor Renato, muito obrigada. A gente vai passar agora para o terceiro bloco com o doutor Rafael Marques. Doutor Yunis, por favor, deixa eu ativar o seu microfone para não acontecer o mesmo que aconteceu com o Renato. O doutor Rafael é quem vai falar com a gente de contratos e societário. Rafael, vou abrir com a primeira pergunta, tá? A pandemia do coronavírus, ela pode ser considerada como um evento de caso fortuito ou um evento de força maior? E se pode, qual que é o efeito prático disso para os contratos privados? Legal. Boa tarde. Esse tema é o que a gente vem respondendo quase que diariamente desde que começou a pandemia. De fato, a pandemia, né, os efeitos dela são considerados, sim, casos fortuitos ou força maior. Existe uma discussão doutrinária acadêmica se é força maior ou caso fortuito, mas a consequência prática é a mesma. Na verdade, isso não ajuda em nada você tentar solicitar o descumprimento de uma obrigação contratual, tá? A lei, o Código Civil, no caso, ele não prevê nada que eu estou desobrigado de cumprir uma obrigação porque apareceu um fato de caso fortuito, né? Não é assim que funciona. E o que a lei prevê é que danos causados em função disso, de um caso fortuito ou força maior, eu não posso ser responsabilizado. Então, vamos supor o seguinte: eu preciso fazer um pagamento no dia 10, aí não consegui fazer esse pagamento no dia 10. Eu não estou isento de fazer o pagamento, mas eventuais juros de mora ou danos decorrentes de não pagar naquele dia, isso sim eu posso invocar em meu favor. Então, esse é o que está na lei, tá? O que acontece é que existem algumas decisões mais recentes, desse mês aqui de abril, com algumas matérias mais voltadas à locação, principalmente, que estão ajudando as pessoas a serem isentas de sua obrigação contratual com base nisso, tá? Então, tem que observar caso a caso, dá para invocar e dá para tentar se desonerar desta obrigação, mas, de fato, a lei em si não prevê, tá? Então, eu, como sou mais legalista, eu diria que não dá para ajudar muito, mas tem algumas decisões de primeira instância no judiciário, aqui de São Paulo principalmente, desobrigando o cumprimento de obrigação em função disso. Tá, então eu vou trazer um pouco para casa aqui, porque tem vários prestadores aqui, né? A gente tem custos fixos que continuam, apesar do nosso atendimento ter tido uma redução expressiva aí, né? As receitas, elas estão despencando. Eu não posso, então, usar a pandemia como desculpa para me desobrigar judicialmente de alguns desses custos fixos contratuais? É isso? A rigor, não, tá? O que acontece é que, em razão de ser um fato imprevisível, que não ter culpa da parte e tudo mais, e o judiciário tem trazido, na verdade, alguns argumentos
não bem relacionados aí ao caso fortuito força maior, mas sim a função social da empresa, a função social da propriedade, tá? Que são outros argumentos para tentar minimizar e ajudar as pessoas, as empresas a sobreviverem nesse período. Tá? Então, os bancos mesmos já se anteciparam e estão oferecendo uma suspensão de pagamento para alguns casos, alguns tipos de clientes, né? De parcelas de empréstimos em geral. E na parte de locação, que é uma preocupação muito grande, é um custo alto normalmente para as empresas, o judiciário tem falado, olha, se você realmente está ali fechado, comprovadamente foi afetado, tentou evitar, mostrou que você adotou medidas para tentar evitar e remediar essa situação e não consegue, algumas decisões de primeira instância estão autorizando aí você se desfazer dessa, ou pelo período aqui, né, da pandemia, suspender alguma coisa, alguma obrigação, tá? Mas em segunda instância já tem decisão revertendo isso, dizendo, olha, a lei não prevê, então não tem fundamento nenhum para isso. Independentemente de ir ao judiciário, a nossa sugestão é sempre que traga esses argumentos, esses fatos comprovados e sente com a outra parte para negociar, né? A maior parte das empresas que estão negociando com a outra parte tem conseguido um acolhimento das demandas, ainda que parcial, porque todo mundo tem bom senso, sabe a situação que o país está passando, o mundo em geral, e você comprovadamente mostrar que um restaurante, por exemplo, está fechado, não consegue faturar nada, né? Alguns laboratórios aqui também, inclusive da Abramed, tem algumas unidades 100% fechadas, sem faturamento. Então, dá para mostrar que, olha, não faturo, como é que eu vou pagar esse aluguel? Enfim, então, tem algum respaldo, mas o caminho mais adequado é tentar negociar diretamente com a parte. E numa última hipótese, é ir para o judiciário. Como tem decisões contrárias, como o Renato falou para o tributário, aqui também na parte contratual é a mesma coisa, tem decisões favoráveis e desfavoráveis, então a gente não sabe se vai ter um êxito ali na justiça, né? Então, acionar todo um mecanismo com advogados, etc., é talvez muito custoso. Então, tente negociar com as partes, está tendo uma sensibilização grande, em geral. Tá. O Lucas Rocha, que é do Centro de Imagem e Diagnósticos em Cabo Frio, ele está perguntando como proceder nos contratos de comodato que tem um consumo mínimo mensal. Tá. Isso sim é um fato que realmente foi diretamente afetado pela pandemia, por um caso de força maior, tá? Nessa hipótese especificamente, é mais plausível eu deixar de cumprir a obrigação principal ali, que é o consumo mínimo, porque fugiu do meu controle, né? Uma coisa imprevisível que apareceu no meio do caminho e realmente é um caso de força maior. Então, nesse caso, eu consigo comprovar com relação ao comodato daquele equipamento que eu não consigo consumir. Eu vou manter o comodato ativo, tá? Eu consigo, isso é mais fácil de eu pleitear, porque o comodato é um acessório principal que é o consumo, né? O consumo mínimo lá dos insumos. Então, como ele por si só, ele sim dá, neste caso, para alegar com mais força que o dano causado não foi relacionado à obrigação principal, né? Do comodato, então dá para tentar argumentar isso. É mais factível do que, por exemplo, deixar de pagar o aluguel. Mais factível. A Joyce Paulino, a Joyce é do marketing da Abramed, também mandou uma perguntinha. Ela pergunta assim, em relação à eventual suspensão de pagamento de parcelas de contrato de empréstimo bancário, é a mesma coisa que contrato de aluguel, com contrato de aluguel? E aí eu já vou emendar, né? O contrato de aluguel é uma das grandes obrigações dos empresários, né? Eu sei que você já falou, mas eu vou teclar eu vou apertar essa tecla de novo aí. Qual a recomendação quando a gente encontra dificuldade de negociação com as administradoras dos imóveis? Tá. Bom, o contrato bancário ele é regido pelo direito privado, assim como o contrato de locação, né? A diferença é que tem uma questão aí de consumidor, em geral, a relação bancária ela é uma relação que envolve o código do consumidor também, tá? Dependendo de quem toma o crédito. Quando envolve questão de consumidor e tendo um banco do outro lado, o juiz costuma ser um pouco mais sensível
a conceder qualquer tipo de demanda em prol do consumidor. Então, ajuda, né? Na questão de contrato de locação, vamos dizer assim, vai depender muito de quem é o locador também, né? Eu vi as decisões mais favoráveis, as que os juízes estão dando em prol aí, é quando o locador ele é uma empresa, uma holding patrimonial, etc. Quando é uma pessoa física, né, o juiz tem entendido que também aquela renda do aluguel para o locador ali, que é a pessoa física, é uma coisa essencial para ele sobreviver nesse momento de pandemia, né? Assim como a própria empresa. Então, tem conseguido menos êxito esse tipo de situação, ou às vezes uma redução menor, né? Tem um caso aqui famoso que o locatário pediu redução para 10% do valor original e o juiz falou, olha, o locador é uma pessoa física que provavelmente depende disso, então eu vou reduzir para 50%. Então, são valores completamente chutados, né? Mas é um indicativo de que aquela pessoa necessita do aluguel para sobreviver. Então, quando é uma holding, um grupo empresarial, enfim, o locador não necessariamente dependente direto daquilo, ou parece ser dependente, existe vamos dizer assim, um apelo maior, tá? Para poder conseguir qualquer respaldo no judiciário. Ok. Temos um colega aqui, o Fábio Arcuri, que é presidente da CBDL. CBDL é a nossa parceira aí no programa de validação de testes rápidos. O Fábio pergunta o seguinte, em caso de aluguéis de equipamentos, que neste momento eles não estão sendo utilizados, mas fazem parte da composição de custos dos testes, é legítimo postergar o pagamento ou é legítimo não pagar enquanto não se usa? Então, essa questão de ser legítimo ou não, primeiro tem que ver o contrato, se prevê alguma hipótese relacionada à suspensão, não pagamento, enfim. Em geral, não tem, tá? Contrato de locação é uma coisa muito simples, mesmo de bens móveis, que é o caso. Aí você vai ter que recorrer àquele sistema de resolução de conflito que está previsto no contrato, seja a justiça ou a arbitragem. Se for para a justiça, a argumentação é a mesma. Olha, aconteceu aqui um caso fortuito, que está causando uma onerosidade excessiva para mim, né? Eu não consigo arcar com isso nesse momento, comprovadamente, né? Eu demonstrar que eu tentei de tudo, tentei outras medidas para não chegar a esse nível de situação, a argumentação é a mesma, tá? Independentemente de ser imóvel ou não. Então, é legítimo tentar pleitear, mas eu simplesmente parar de pagar sem um respaldo judicial é muito complicado, tá? Você está sujeito aí à retomada do equipamento, se depois não consegue reverter isso, e os efeitos da mora, ali, multas, juros, etc. Então, simplesmente deixar de pagar sem ter uma negociação com outra parte ou sem ter uma medida judicial, uma decisão judicial que te respalde, é muito complicado. Tá? Em quaisquer desses casos, tá? Bancário, locação de imóvel, locação de equipamento. Perfeito, doutor Rafael, muito obrigada. Eu vou encerrar esse bloco para a gente entrar aí no último bloco do nosso webinar com a doutora Tereza Gutierrez, para falar um pouquinho de regulatório. Tereza, o nosso mercado, né, o mercado do nosso setor de medicina diagnóstica está sofrendo com falta de insumo, com falta de EPI, e a gente precisa disso para realizar os nossos testes, né, os nossos exames de diagnósticos. O que a Anvisa fez? O que a Anvisa adotou para facilitar a aquisição de produto importado? Tereza, será que ele está fechado? Está. Só um instante, Tereza. Desculpa. Acho que Boa agora... noite. Bom, obrigada pelo convite aí, muito legal a iniciativa, parabéns para a Abramed. A Anvisa, ela esse momento de pandemia, né, está servindo para a gente rever muita coisa na nossa vida, né, tá todo mundo falando isso. A Anvisa também. A Anvisa adotou uma série de medidas para acelerar, né, o processo de aprovação. Então, especificamente quando você fala, por exemplo, de diagnóstico in vitro, né, ela editou uma resolução específica para facilitar a importação desses produtos, né, e basicamente você tem agora duas perguntas quando você vai falar de diagnóstico in vitro, se o produto está ou não registrado no Brasil. Se ele está registrado no Brasil, você tem uma resolução que é 366, que foi editada,
e aí esse produto ele vai ter aí um processo um pouco mais facilitado, né? Ele vai ter tanto uma análise prioritária na autorização dessa importação, quanto uma remessa expressa aí, que é um procedimento de importação muito mais fácil do que o usual, que a gente vê, que demanda aí uma autorização de licença e tudo mais, um procedimento um pouco mais burocrático, digamos, né? E essa remessa expressa, ela chega via aérea, então, teoricamente, também ela chega um pouco mais rápido do que o que a gente normalmente está acostumado a ver, tá? Agora, também tem uma previsão, e aí aqui o que eu acho que é mais interessante dessas normas que a Anvisa está editando, que é uma previsão de quando você não tem, porque agora, quando começou todo mundo a comprar tudo ao mesmo tempo, né, a demanda por uma EPI ou por um teste rápido ou por um insumo, ela é mundial, né, tá todo mundo querendo a mesma coisa, tanto que tá uma briga na China, né, em relação a essas importações. O que a Anvisa fez foi, e isso foi feito logo na edição da lei que previu a pandemia, em fevereiro ainda, é que está autorizada a importação de produto, mesmo que ele não tenha registro no país, né? E isso, a Anvisa ela vem em alguns momentos aí com essas exceções, mas normalmente prevista para pessoas físicas, não para uso em larga escala, como a gente está vendo agora nesse momento de pandemia. Então, agora, se você demonstrar que o produto não tem registro no país, mas o produto regular não está disponível para compra, você consegue uma importação aí bastante facilitada, e aí não é só para diagnóstico in vitro, mas para outros produtos também. Então, se esse produto ele tiver registrado em algum outro país, e aí é uma lista de países que integram uma associação internacional que chama IMDRF, você consegue fazer essa importação rápida aí, e isso é um movimento que a Anvisa está construindo, né, no âmbito internacional, de fazer acordos internacionais para, se um produto está, por exemplo, registrado no FDA, ele já chegar aqui e ser rapidamente registrado no Brasil, mas a pandemia acelerou todo esse processo e isso está acontecendo agora no Brasil imediatamente. Então, sim, tomou medidas para facilitar, não só por empresa, e também tem resolução específica para pessoa física, mas aí eu não vou detalhar aqui, porque acho que não é o caso, né? Ok. Os estabelecimentos de saúde, eles estão, como eu já tinha falado, eles estão com um número, com uma redução muito significativa do número de atendimentos, né? Existe alguma norma que proíba a manutenção da realização de procedimento eletivo? E aí a segunda pergunta já engatando, né? Os prazos de atendimento, eles devem ser cumpridos? Sim, devem ser cumpridos, né? O que aconteceu foi o seguinte, logo no começo aí da pandemia, a ANS ela editou uma nota, né? Não é uma norma, né? Ela editou uma nota no site dela, recomendando que os estabelecimentos de saúde fizessem uma prorrogação, né? Adiassem os procedimentos eletivos. Mas como que isso foi lido no mercado? Foi lido como se fosse uma determinação, que a ANS estivesse determinando para que os serviços de saúde suspendessem todo e qualquer atendimento eletivo, mas não foi isso que aconteceu. Dias depois, a ANS aprovou numa reunião de diretoria colegiada uma nota técnica, e aí nessa nota técnica, o que eles fizeram? Eles aprovaram a prorrogação do prazo de atendimento. Então, se você tinha, por exemplo, antes um prazo de atendimento, eu estou até com a tabela aqui, se você tinha, por exemplo, antes um prazo de atendimento para uma consulta básica de 7 dias, durante a pandemia, a ANS prorrogou para que esse atendimento, o prazo de atendimento fosse só de 14 dias. Para diagnóstico e análise clínica, por exemplo, o prazo antes era de 3 dias úteis. Agora são 6 dias úteis, né? Para outros serviços de diagnóstico, né? Que dependem, que não são só de análise clínica, né? Antes eram 10 dias úteis, agora são 20 dias úteis, né? Agora, para pacientes, por exemplo, que você tem pacientes que estão em trabalho de parte, doente crônico, que você tem paciente oncológico e tudo mais,
esses pacientes não tiveram prorrogação. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter aí uma definição no seu serviço de saúde em que o paciente liga e um acordo, né, com a operadora também, para marcar um diagnóstico, um teste diagnóstico. Uma das perguntas que a operadora tem que se fazer, né, para ver se ela pode ou não se beneficiar desse prazo é, afinal de contas, você é um paciente oncológico, por exemplo? Se sim, ele tem que seguir a regra antiga. Se não, eu posso ter aí esse prazo prorrogado. Para procedimentos de internação eletiva, o que a ANS fez foi suspender o cumprimento do prazo, tá? Porque antes você tinha um prazo de 21 dias úteis para você conseguir fazer um agendamento de uma cirurgia letiva, por exemplo, que dependia de internação, e até o fim da pandemia aí a gente tem um período aí que a gente tem o prazo de suspenso. Então significa o quê? Que durante esse período, se a operadora não realizar esse procedimento, não aprovar a realização desse procedimento, a operadora ela não pode ser multada pela ANS. A intenção da ANS foi essa, não foi de fomentar que não se realize nenhum tipo de procedimento. Lembrando que, de novo, para pacientes que estejam crônicos, são pacientes oncológicos e tudo mais, essa regra não se aplica. Então, a ANS pode continuar multando. Se eu tenho um parto, por exemplo, eu preciso realizar um procedimento diagnóstico in vitro, um diagnóstico de análise clínica, né? Eu tenho que seguir, eu tenho que seguir o prazo de 3 dias que estava previsto anteriormente. Agora, se não, se eu estou simplesmente fazendo um exame de rotina, a operadora tem 6 dias para garantir, dias úteis aí para garantir esse procedimento. Só para ficar claro, Tereza, um procedimento que foi autorizado já, ele pode ser cancelado? Não, do meu ponto de vista, não. Não teria motivo para ser cancelado, né? A não ser que tenha uma razão clínica, né? Alguma razão. O estabelecimento de saúde teve que tomar medidas, por exemplo, para garantir que não haja aglomeração, né, de pessoas. E aí mas aí é uma avaliação do estabelecimento de saúde, né? E já tem uma orientação tanto do Ministério da Saúde, do Conselho de Medicina e da Anvisa, com medidas que os estabelecimentos de saúde devem tomar durante esse período de coronavírus, né? Então, uma vez que, por exemplo, o estabelecimento de saúde identifica que mantendo o fluxo normal, que é comum, ele não cumpriria essas recomendações da Anvisa, aí sim ele poderia pedir o reagendamento desse procedimento e tudo mais. Mas o que está acontecendo na realidade é que os próprios pacientes estão eles próprios cancelando, né? Então, a gente não vê aí um movimento cancelando e não agendando, né? Então, esse esvaziamento decorre muito de uma medida do próprio paciente, né? O próprio paciente vai lá e ele mesmo cancela. Tá. Tem uma pergunta que chegou aqui, que eu não consigo identificar a pessoa, mas a pergunta é interessante e eu acho que deve ter mais gente aí curiosa, né? Ele fala que a ANS liberou o uso dos... Ele pergunta, né? Se a ANS... Ultimamente temos visto muita coisa falando de ativo garantidor das operadoras. A ANS liberou o uso desses ativos? Essa verba pode ser utilizada para pagar prestador de serviço? Essa demanda aí, ela veio por parte de alguns prestadores, das operadoras, né? Já é uma demanda antiga, na verdade, né? Tem um movimento das operadoras para pedir uma flexibilização no uso dessas verbas, que as operadoras é um valor relevante, né? Que fica lá como garantia de que o sistema de saúde suplementar, digamos, tem uma saúde financeira é muito parecido o regime de operadora com bancário, né? Que você tem um fundo ali em que você mantém uma certa verba para garantir a estabilidade econômico-financeira do setor. O que aconteceu é que na última reunião de diretoria colegiada da ANS houve uma aprovação de uma nota técnica que ainda não é pública, tá? Essa nota técnica não foi disponibilizada, então a gente recebeu, teve acesso a alguns documentos aí que correram na web, mas a gente não tem como assegurar que efetivamente é o documento que
que a ANS aprovou, né, e de um termo de compromisso. Então, assim, não foi que houve uma liberação, né, a ANS vai autorizar o uso temporário, né, dessa verba mediante o cumprimento de algumas contrapartidas, né. Então, uma dessas contrapartidas é que você tem a manutenção de contratos individuais e familiares, de planos coletivos por adesão e coletivo empresarial, com até 30 beneficiários, até 30 de junho, né? E que você tem aí o pagamento regular dos prestadores de serviços por procedimentos que tenham sido realizados entre 4 de março e 30 de junho, tá? Mas, de novo, essa nota técnica ela não foi ainda disponibilizada, tem um termo de compromisso que também as operadoras elas vão ter que assinar esse termo de compromisso para poder liberar essa verba, digamos, e esse termo de compromisso ainda está em análise da Procuradoria junto à ANS. Então, há perspectiva, sim, de uma flexibilização, mas não significa uma liberação total. Significa que, posteriormente, a operadora ela vai ser obrigada a recompor isso aí, né? Ok. A Karen, do Laboratório Dom Bosco, ela pergunta se a não realização de um procedimento por falta de insumo gera algum tipo de problema para a empresa. Não. Assim, você tem no direito da saúde, digamos, você tem algumas situações em que o estabelecimento de saúde pode ser responsabilizado por um não atendimento. Essas situações, elas se limitam normalmente às hipóteses de urgência e emergência, tá? Elas não costumam... Então, se você tiver... Mas, assim, se você, considerando essa situação de pandemia e que você tomou medidas para adquirir esses insumos e tudo mais, eu vejo como um excludente de responsabilidade aí nesse caso, né, de responsabilidade civil pelo não atendimento do paciente, né? Ok. Tem mais uma pergunta aqui do Sérgio Silveira, do Hospital Santo Antônio, Bragança, Pará. No caso do serviço de odontologia, como é que ficam os procedimentos agendados? Como nos demais procedimentos, né? Então, vamos lá, vou retomar o histórico da ANS. A ANS, logo no começo da pandemia, com a intenção de incentivar que os prestadores de serviço voltassem todos os seus esforços para medidas que fossem viabilizar o atendimento de pessoas com coronavírus, ela editou uma nota recomendando o cancelamento de procedimentos eletivos, tá? Recomendando. Não é uma norma, mesmo porque a ANS, ela não tem, as normas editadas pela ANS, elas não recaem sobre os prestadores de serviço, ela não tem competência para regular prestador de serviço. Então, quem teria competência para definir se você pode ou não continuar atendendo o seu paciente seria a vigilância para a qual você responde, que no caso de hospital normalmente é vigilância estadual e no caso de medicina diagnóstica, dependendo do procedimento aí, é municipal, tá? Então, a ANS, ela recomendou, ela não obrigou a operadora a parar de autorizar ou de cobrir isso. Aí, dias depois, o que ela fez? Ela aprovou numa reunião, numa nota técnica, ela aprovou uma nota ampliando o prazo de atendimento. As operadoras, elas têm, por exemplo, em condições normais de temperatura e pressão, digamos, elas têm 3 dias úteis para garantir que um beneficiário faça um procedimento de análise clínica. E o que a ANS fez? Olha, se esse paciente não for oncológico, clônico, não tiver em procedimento de parto e tem uma listinha ali específica, você pode, operadora, garantir esse atendimento em 6 dias úteis, não 3. Tá? Mas não tem ali nada que desobrigue a operadora a não viabilizar esse atendimento. Se a operadora não garantir em 6 dias úteis um procedimento de análise clínica, ela pode sofrer um procedimento administrativo, normalmente é uma NIP, né?
Esses procedimentos também de resposta tiveram também uma ampliação de prazo da ANS, né? Também defesa de ressarcimento ao SUS e tudo isso, mas isso não significa que você tenha que suspender e fechar a sua clínica, né? Agora, o que a gente vê é que grande parte dos beneficiários, eles próprios estão aí fazendo o cancelamento e o reagendamento desses procedimentos. Então, efetivamente, só quem realmente precisa que está indo para os serviços de saúde. Paralelamente a isso, o que tem acontecido é que as operadoras têm aprovado também, têm disponibilizado aos beneficiários serviços de telemedicina, né? Então, ele vai lá, dependendo do que ele vai lá e usa o serviço de telemedicina, o que também, de novo, faz com que haja ainda uma redução maior da procura dos beneficiários por serviço de saúde. Então, vamos aproveitar que você citou telemedicina, já vamos usar isso de gancho para responder a Josiane da Medgen. Ela pergunta como é que funciona, como é que serão os atendimentos por telemedicina e quais as regras e restrições. Olha, as regras gerais, basicamente, você tem que garantir a segurança das informações, tá? É basicamente isso, assim. Eu não tenho um detalhamento, porque teve um movimento do Conselho de Medicina de aprovar, digamos assim, a telemedicina por um ofício, mas ele não aprovou o que a gente classifica como teleconsulta, né? No serviço de medicina diagnóstica, só lembrando, a gente já tem uma regra específica para teleradiologia e telepatologia. Então, ali as regras são claras, dependendo da situação, eu tenho que ter um CRM local, enfim, não tenho muita discussão. O que está se discutindo agora são essas teleconsultas, porque para medicina diagnóstica eu já tenho aí muita coisa aprovada em andamento, né? Agora, o que tem em discussão é a teleconsulta. O Conselho de Medicina não tinha aprovado, o Ministério da Saúde aprovou, hoje foi editada no Diário Oficial uma lei ampliando aí, deixando ainda mais clara essa aprovação da utilização da telemedicina durante a pandemia, né? Na norma do Ministério da Saúde, só para se ter uma ideia, até prescrição de medicamento está autorizada, né? Então, eu vou lá, ligo para o médico, vejo que eu tenho febre, meço com termômetro, e ele pode prescrever, por exemplo, um Tilenol, né? E aí lá tem as regras específicas de como essa prescrição deve ou não ser feita, se eu tenho que usar chave pública, não tenho, senha, login e senha, enfim, e tudo isso está lá previsto. Mas, basicamente, a regra geral você tem que garantir a confidencialidade das informações, o consentimento do paciente, esse tipo de coisa. Nada muito diferente do que a gente está... Não é uma grande novidade, digamos. Tá. O Edson Moraes, da Climed Valparaíso, de Goiás, ele está dizendo o seguinte: a ANS incluiu os testes do corona no rol dos exames obrigatórios que devem ser oferecidos pelos planos, né? Os prestadores são obrigados a realizá-los pelos preços definidos pelas operadoras ou pode oferecer somente pelo particular? Então, eu tenho duas situações. Eu chego num prestador de serviço privado, eu posso ser ou não beneficiário de um plano de saúde, né? E eu sendo um beneficiário de plano de saúde, e aí eu, prestador de serviço, tendo esse teste no meu contrato com uma operadora, né, tendo esse procedimento previsto no meu contrato com a operadora, o que eu faço? Eu cobro da operadora o valor que está previsto ali, né? Agora, se eu sou um paciente particular, eu não tenho plano de saúde, eu chego lá e vou fazer o teste livremente, aí você pode cobrar o preço do particular, tá? Não tem, são duas situações diferenciadas, né? Ok. Bem, doutora Tereza, obrigada. Eu vou pedir a liberdade, gente, para respeitar. Eu queria muito respeitar o horário, mas eu vou pedir aí para a gente estender alguns minutos, porque teve um volume muito grande de perguntas para a doutora Daniela. E eu vou pedir, doutora, se a senhora tiver mais uns minutinhos para ficar com a gente,
para responder mais umas 2 perguntinhas, só para não ficar muito tarde também para vocês, porque eu imagino que tenham mais compromissos aí, mas tem 2 perguntas de uma associada nossa que estava com dificuldade de entrar, entrou agora e eu queria muito que a senhora ajudasse. É a Sinara do CID, o CID Medicina por Imagem de Porto Alegre. A Sinara pergunta, caso o sindicato não responda no prazo de 4 dias sobre o acordo para aqueles com salário acima de R$ 3.123, como devo proceder? E tem mais uma... Responde essa e eu faço a segunda pergunta da Sinara. Na verdade, assim, o ministro, quando ele decidiu lá o embargo de declaração, ele disse o seguinte, existe uma regra, né, hoje na CLT, sobre negociação coletiva. Então, qual é a regra que você tinha? Você tem que comunicar o sindicato, na inércia do sindicato, a federação, na inércia da federação, a confederação. E aí, caso nenhuma das 3 respondam, você pode seguir com a comissão interna dos empregados. É isso que preserva a CLT hoje. O que a medida provisória fez? Ela derrubou que na CLT fala 8 dias para cada um responder. Então, ela derrubou isso pela metade. Então, eu teria 4 dias para o sindicato responder. Aí, eu teria que estimular a federação, não havendo resposta à confederação, aí sim eu teria como uma negociação frustrada e aí eu partir para o acordo individual. A gente espera que essa decisão que saia hoje do plenário venha só com a primeira negociação, só com o sindicato, né? Que a gente não tenha que passar por todos esses entraves aí, porque são 12 dias de expectativa de uma negociação frustrada. Tá, e a segunda pergunta da doutora Sinara é: os atestados de funcionários com recomendação de afastamento, porque estão no grupo de risco de recomendação de isolamento, esses atestados deverão ser abonados às pautas? E o encaminhamento para o INSS, como fica se o período ultrapassar 15 dias? Então, vamos lá. A questão do grupo de risco, é isso que a gente está colocando bastante. Você tem a questão da... Ele recomenda o afastamento, mas nada obsta que esses colaboradores do grupo de risco estendam a ele a possibilidade de férias, de suspensão de contrato, ou mesmo que a gente estenda para eles a possibilidade de fazer o trabalho remoto. Então, assim, havendo possibilidade disso, eles não querem o contato. Como ele é grupo de risco, ele pode estar... o contato dele diário pode trazer alguns impactos aí, pode ocasionar até a perda da vida dessas pessoas. Então, a preservação. Então, o pedido de isolamento e quarentena desses empregados é em razão disso. Porque esse pedido não há uma doença para você caracterizar isso como INSS. Existem alguns projetos de lei discutindo que se caracterize, depois do 15º dia, que essa verba passe a ser paga pelo INSS. Mas ainda a gente não tem nada concreto. E aí até existe, vou até citar aqui, eu vou puxar um gancho, mas tinha uma recomendação de afastamento de aprendizes menores pelo Ministério Público, e o Ministério Público falava que o INSS ia custear a partir do 15º dia. Não existe lei prevendo esse custeio pelo INSS. Depois isso vai se tornar infactível, assim, é impossível eu fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que tratar com as armas que nós temos aqui, com as ferramentas que temos. Então, quais são? O que a gente está orientando? Vamos afastar o grupo de risco das atividades cotidianas de ter que se dirigir à empresa. Então, se eu tiver possibilidade dele trabalhar na casa dele, se eu tiver possibilidade que ele faça a atividade dele de trabalho remoto, se eu tiver possibilidade de suspender, a gente está trabalhando com esse tipo de mecanismo. Não simplesmente só tirando da atividade, porque isso que ela falou é verdade. É uma falta abonada e eu tenho que custear isso, né? Então, tem gente trabalhando com banco de horas. Então, as horas estão indo para banco de horas negativo e há uma prerrogativa da MP 927 que as horas que são colocadas nesse período de estado de calamidade, elas teriam 18 meses para serem compensadas. Ok. A Daniela do Cura me mandou um bloco de perguntas. Daniela, desculpa, algumas delas eu vou passar depois para a Daniela, mas eu vou fazer uma, tá? Sobre o empregador web, plataforma web onde o governo terá acesso às informações de redução. As empresas que processam a FOPAG estão começando a entender o sistema e foi comentado que o governo não depositaria em conta salário, somente em conta corrente ou poupança. Caso o colaborador não tenha nenhuma delas, serão criadas contas virtuais pelo governo para os colaboradores. Isso deve causar um transtorno muito grande. Já existe alguma discussão dessa natureza?
Então, existe, mas assim, essa forma do pagamento, o governo tem 30 dias. Então, vamos lá, da data que eu protocolei esse pedido, ele tem 30 dias para fazer esse pagamento. Então, acontece, eles estão utilizando isso até para evitar que tenha bloqueio. Então, todo valor que é depositado em poupança não tem nenhum tipo de bloqueio. Vamos supor que a pessoa esteja devendo o valor da poupança, ele vai conseguir levantar. Então, o governo está tentando preservar que esse dinheiro chegue ao destino final. Então, esse é o objetivo. Então, esses problemas nós vamos ter sistêmicos, né? Até com o pessoal que tinha aí, os autônomos que já receberam R$600, a gente vê aí, até na própria mídia, divulgando a dificuldade que tem em receber esses valores aí. É um ajuste. Tem discussão? Tem discussão. Não pode ser na conta salário? Não pode ser na conta salário. Tem muita gente discutindo até a possibilidade dessa conta virtual estar vinculada ao cartão cidadão para que ele possa fazer esse levantamento através de casas lotéricas e na Caixa Econômica Federal. Ok, a Glicélia do Solim, em Aracaju. Eu posso fazer a redução em 2 blocos ou tem que ser todos os funcionários juntos? Eu posso fazer individualmente. Então, se o acordo, eu posso optar por fazer por um determinado setor, por uma única pessoa de um setor. Não há obrigatoriedade de fazer nem blocos e nem setores específicos. Eu posso fazer para uma unidade, para outra não. Fica a critério. Ele possibilita que seja feito de forma individual. Ok. Doutora Daniela, obrigada. Eu vou passar a palavra para o doutor Renato, porque ele tinha me pedido para fazer um adicional. Eu deixei para o fim, Renato, para a gente fechar aqui com chave de ouro. E aí eu já fico aqui agradecendo a todos que participaram, lembrando que as perguntas que não foram respondidas, a gente vai encaminhar. Teve muita pergunta que foi repetida, então talvez a sua pergunta não foi lida porque foi respondida pela Daniela em outro momento. Mas o que não foi respondido, a gente vai encaminhar para os 4 especialistas e tentar responder. Por isso, eu pedi para vocês se identificarem. Renato, por favor. Renato, você fechou o seu microfone. Espera aí. Aí não abre mais. Espera aí. Foi. Não, desculpe, eu acabei esquecendo de mencionar algo que é importante, né? A possibilidade que a gente chama de transação extraordinária para débitos federais inscritos já em dívida ativa e sem garantia, tá? Sem garantia. Então, acaba sendo uma modalidade aí de parcelamento especial que dá para a gente dividir em até 84 vezes, tá? Tem 84 vezes e sem as exigências mais rigorosas de análise de condição de pagamento, etc., para a transação ordinária, que foi até convertida em lei essa semana, a medida provisória 899, que editou isso. Então, não chega a ser um refis, mas é uma condição mais favorecida também para pagar, de novo, tributos federais inscritos em dívida ativa e que ainda que não estejam, em cujas execuções não haja garantia já constituída, tá bom? Então, fica mais essa dica aí para dar uma aliviada, não necessariamente no fluxo de caixa, né, mas na quantidade de problemas fiscais das empresas. Então, era só esse último ponto que eu gostaria de comentar. Muito obrigado, Priscila. Obrigada a todos, gente. Boa noite. E a gente deve organizar mais um. Então, se restaram dúvidas, participa do próximo. Boa noite a todos e muito obrigada aí para os 4, para o time de especialistas muito istas que a gente tem aí junto com a gente da Machado Nunes. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.